Estamos aqui em Pindamonhangaba com o Henrique Anderson. Ele que é criador de animais exóticos e silvestres e vai nos apresentar a sua casa e o seu quarto, que é um lugar onde ele cria e cuida da sua cobra. Ele também tem um canal no YouTube de conscientização quanto a esse tipo de animais. E ele vai nos contar um pouquinho como é que é essa história. Vamos lá? Vamos lá, galera. Pode entrar aí, fica à vontade. Vamos começar por aqui. Um lugar bem interessante, já começa a chamar a nossa atenção. Olha só os avisos que tem na porta do quarto dele, gente. Então vamos lá, Henrique, explica pra gente um pouco desses adesivos. Esses adesivos aí foi, tipo, meu quarto sempre teve bicho desde criancinha. Aí meu pai falou assim, é perigoso esses bichos, não sei o que. Eu falei assim, não, vou colocar no meu quarto que eu tenho cobra, tipo, pra ninguém mexer no meu quarto. Porque muitas vezes eu tenho uma irmã mais nova, aí ela também gosta de bicho, e eu não tô em casa, ela vem mexer nos bichos. Daí é perigoso escapar os bichos, porque ela não tem medo. E como é tudo bonzinho, aí eu acabo perdendo. Então eu coloquei um aviso, aí depois eu achei um mais legal que o outro, daí eu coloquei um monte. Aí ficou assim. Muito legal, vamos lá então? Entra aí, gente, fica à vontade. Vamos lá, Henrique. Primeiramente, queria que você apresentasse pra gente essa sua cobra. Claro, essa daqui é uma princesinha. Essa daqui é uma Epicrates assisi, conhecida também como jiboia arco-íris. Ela já é uma espécie adulta dessa espécie e não vai crescer muito mais que isso. É a princesinha que a gente costuma chamar ela. E meu cachorro tem personalidade. E ela tem também? Tem também. Toda serpente, pelo menos que já passou comigo, cada uma é uma experiência nova. Porque tem serpente que é mais brincalhona, tem serpente que é mais quieta na dela, tipo, que corre mais pelo terrário. Personalidade é de cada animal, né? Todo animal tem sua personalidade. E ela, como é que ela é? Essa daqui é tranquila até demais, ó. Você tá vendo? Ela é quietinha aqui, fica boazinha demais, nunca deu um bote. Bem tranquila ela. Explica pra gente como é que é toda essa ambientação, cada elemento que tem. Como é que eu posso chamar essa espécie de aquário? Não sei se seria assim. É um terrário. Ele é montado em um tamanho ideal para serpente. Esse daqui tem 1,50 m por 60 e 60 de altura. Ele tem a pedra aquecedora, que regula a temperatura da serpente quando ela precisa se aquecer. Do outro lado do terrário tem digamos assim, uma espécie de, tipo um laguinho para ela poder tomar água e refrigerar o corpo quando ela precisar. Tem a casinha dela e os adornos para ela andar aqui no terrário. Uma pergunta que alguém pode fazer depois que eu falei da pedra aquecida, o porquê da pedra aquecida. As serpentes em si não tem algum órgão ou algo dentro delas que fazem calor. Nós humanos e todos os outros animais, a gente produz calor. Então a roupa que a gente usa apenas segura o calor que a gente produz. Esse animaizinho aqui, ele não tem a capacidade de produzir o calor. Então ele precisa de uma outra fonte de aquecimento para isso. E como ele engole a presa inteira, ele não mastiga a presa, quando ele consegue um alimento, ele faz a constrição e depois engole a presa. Consequentemente, a presa ela tem menos espaço para se decompor. Menos, digamos assim, não está dividido o alimento, tá tipo tudo de uma vez. Então ela precisa usar o ácido gástrico, o ácido gástrico dela tem que estar em dia para ela conseguir usar isso e digerir esse alimento. E para ela conseguir digerir o alimento, ela precisa de calor. Como que ela vai ter o calor se ela não produz ele? Aí em cativeiro a gente consegue reproduzir uma série de coisas que fazem esse aquecimento para ela, que é a pedra crescida. Ela chega até uma certa temperatura, a serpente fica livre para andar onde ela quiser. Na hora que ela sentir vontade, necessidade de procurar o calor, ela pode ir. Na hora que ela precisar se refrigerar, do outro lado do terrário tem um laguinho ali para ela. Também tem outras fontes de calores, não necessariamente precisava ser a pedra. A gente tem placas aquecidas no mercado, que é uma placa que a gente coloca embaixo do terrário ou até em cima, embaixo só da grama artificial. E também tem lâmpadas UVBs e uma série de outras aí, de um monte de coisas que deixam uma tonalidade legal. Eu até tenho outra lâmpada, que é uma lâmpada UVB azul, se eu não me engano. A gente pode colocar depois para vocês darem uma olhada. O substrato que eu coloco aqui é o mais simples possível. Já usei grama artificial, já usei outros substratos, só que agora eu uso papel toalha. Por quê? Porque quando ela defeca é muito mais rápido e simples de limpar. Às vezes não fica tão bonito igual uma grama artificial, que também pode ser usada, mas é muito mais prático para mim. Substrato, no caso, seria o solo. O solo.
E, em média, qual é o valor que gasta para poder construir isso? O valor, tudo depende. Se você for comprar pronto, pode ser que você pague até R$1.000, R$1.500 num móvel bem legal. É mais o valor do móvel, né? Das outras coisas não é tão caro. A pedra aquecida, ela varia de R$50 a R$200, dependendo do tamanho e da marca. Já o terrário, esse daqui, por exemplo, fui eu que montei. Eu não gastei nem R$400 de madeira e vidros. Como é que é a alimentação dela? O que ela come? Então, as serpentes, em geral, basicamente é roedores. Então, ela come roedores mesmo. Mercol, quando ela é menor, ela come camundongos. E qual é o valor, qual é o tempo que ela come? Quantas vezes por semana? Quantas vezes ao dia? Entendi. Essa daí é uma pergunta bem interessante. No começo, eu falei que ela demora para digerir o alimento. Mas demora quanto? Olha ela fazendo um carinho em mim, ó. Ela depende do tamanho do alimento que ela comer. Ela não engole, ela não mastiga o alimento, então demora mesmo, ela precisa da fonte de aquecimento. Então, quando ela come, dependendo do tamanho, quando ela é jovem ou bebê, a gente costuma alimentar uma vez por semana um neonato, um camundonguinho pequenininho. Aí, toda semana a gente alimenta. Quando ela é maior, a gente começa já a alimentar com os mercols maiores e, consequentemente, é mais tempo de digestão, porque o alimento é maior. Então, passa de 15 a 20 dias, dependendo do tamanho do rato que a gente oferecer para ela. E como é que é esse ratinho? Você compra? Então, muitas pessoas vendem. No hobby aí tem muitas pessoas que reproduzem para vender. E muitas pessoas ainda não gostam muito de criar. Eu era um desses. Eu não tinha muito tempo, não tenho ainda, e não cria... Ah, doida. E não criava eles. Mas agora, de um tempo pra cá, eu comecei a criar. Aí eu tenho uma criação de camundongos, que é pro bebezinho de corn snake e da outra epicrates que eu tenho. Aí eu tô com uma criação de camundongos, inclusive tem filhotinho lá, tem 2 filhotinhos que depois a gente pode mostrar também. Então, eu tô vendo, tem todo um trabalho para você criar um animal assim, né? Como é que você concilia seu tempo? Porque você também é estudante, né? Então, o meu tempo, ele é muito complicado. Eu saio bem cedo e chego bem tarde. Só que as serpentes, em geral, elas não precisam de um cuidado, digamos assim, diário. Todo dia você tem que vir alimentar, como um cachorro, como um falcão, que eu também tenho um falcão. As serpentes, elas precisam se alimentar uma vez por semana e é bom também manusear sempre elas, para ela manter esse padrão de manuseio. Que tá vendo que ela é mansinha, ela anda, fica tranquila com a gente manuseando ela. Se a gente deixar ela muito tempo no terrário, ela perde não que ela fique brava, mas ela perde um pouco esse manuseio, ela fica um pouco mais quieta, tímida e tudo mais. Ela não é um animal que necessita de muito tempo, ela necessita, muito tempo com o animal. Ela necessita de um estudo para você saber o comportamento e porquê do comportamento que ela tá, quando que você precisa alimentar e qual que são as necessidades do animal. Então, eu consigo conciliar tudo isso por causa disso, porque eu estudei, eu sei o que precisa, a hora que precisa. Então, eu sempre me viro aí nesse meio termo. E como é que é a sua família com ela? Como você não fica aqui o dia inteiro? Como é que é a sua mãe, seus irmãos, sua irmã, no caso? Bom, como ela é noturna, ela só sai à noite pra vasculhar o terrário. Quando ela sai, né? Porque quando ela come, ela fica quietinha. A maior parte do tempo ela fica no terrário mesmo. Ela dá as voltas delas aí e fica. Daí, no final de semana eu solto, eu levo ela lá fora um pouco. Só que meu pai e minha mãe não tem muita interação com isso hoje em dia. Antigamente era pior. Porque, como eu já falei lá no meu canal, desde pequenininho eu tenho esse amor pelos animais. Quero cuidar, quero proteger. Aparece, sei lá, tô na estrada, achei uma cobra atropelada. Nossa, não pensava 2 vezes. Pulava do carro, corria, pegava a cobra, tentava fazer alguma coisa, estudava, ia atrás. Já cheguei até a pagar veterinário. Então, desde sempre tinha bicho em casa. Aranha, tarântula, nossa, todo tipo de bicho possível. Então, minha mãe e meu pai já surtaram umas 3, 4 vezes por causa disso. Mas agora é mais tranquilo, porque também deu uma sossegada por causa do trabalho e tudo mais. Aí eu tenho só os meus bichinhos mesmo. Então, é tudo você. Seus pais não te ajudam em nada. Também. A Gica, ela tem 11 anos e ela me ajuda bastante. Ela tem uma paixão também pelos animais grandes. Eu acho que veio de mim, né? E sempre que eu peço ajuda pra ela, ela me ajuda e tá comigo aí. Os custos, tudo, você que corre atrás. Sim, custo, alimentação, cuidado, 100% eu, nada da minha família. Desde criancinha foi assim, sempre foi bem claro, né? Quero ter o bicho, então eu tenho que ter responsabilidade para cuidar do animal. E ela tem um veterinário? Tem alguma consulta que ela faz sempre? Como é que é? É sempre bom fazer o check-up diário, né?
Em si, as serpentes, elas produzem, etc., tipo de crescimento, a taxa de crescimento é bem grande. Sempre que tem alguma coisa diferente na serpente, tem diversos veterinários de exóticos e silvestres que estão à disposição. Aqui no Vale do Paraíba tem um Mundo Exótico, como vocês já foram lá, que é um atendimento muito bom. Eu em si, quando o meu falcão precisou e também algumas coisas, eu tenho um amigo meu da falcoaria, o Danilo Bragueiro, que me ajudou muito com o meu falcão. Até quero agradecer ele aqui. O cara ponta firme demais. Pra mim é um dos melhores médicos veterinários que eu conheço. E me ajudou com o meu falcão e fez o acompanhamento e show de bola. E medicação, se caso for preciso, como é que é? Cara, medicação eu vou deixar pros veterinários mesmo. Mas já aconteceu dela ficar doente, precisar ter algum remédio? Como é que foi? Sim, vitamina sim, bastante. Às vezes a gente pega uns animais que estão de rua, que tá na rua e tá machucado e tudo mais, que a gente pede a descrição para algum médico veterinário e a gente faz a correria aí para ir atrás da medicação para elas. Mas existem inúmeras. Se for citar aqui, eu acabo me perdendo um pouco. Então, se caso acontecer dela ficar doente, não tem dificuldade quanto a isso? Dificuldade sempre tem, né? É um animal de estimação. Você vai ficar triste, vai tentar correr atrás e por algumas vezes você pode até perder o animal. Só que não fica nessa de tipo, o animal tá doente, eu vou pesquisar, eu vou tentar cuidar dele eu. Eu já quebrei muito a cara fazendo isso. Então, cara, ficou doente, leva no veterinário, vai valer cada centavo. Porque ele tá ali pra isso, né? E tem que correr atrás. Entendi. E ter ele aqui dentro do seu quarto tem algum risco pra sua família ou pra você ou não? Não tem risco nenhum. A higiene desse animal até que é bem grande. Ela troca de pele a cada um mês, mais ou menos. Então a higiene, tipo, do terrário fica por minha conta e se fosse uma BCC de uns 3,5 metros, mais ou menos, aí poderia ter algum risco por ser uma grande constritora. Mas a Pantherotops guttatus, a corn snake, que agora está sendo criada no Brasil, e as epícrates em si não traz risco nenhum. Sua família tem algum medo, além da preocupação quanto ao cuidado, ou não? Tem, com certeza. Eu tenho uma terrorista em casa. Chegou aí. Ela é a Marina. É uma menininha de 4 anos que, meu Deus do céu, cara. Pensa numa menina levada. Aí ela não tem medo de nada. Ela chega, pega os bichos, zoa com os bichos e... Aí eles têm um pouco de receio por conta disso. Daí eu não trago bicho muito grande pra cá, né? E nem bicho peçonhento. Peçonhento já trouxe algumas vezes. Meu pai ficou louco, como sempre. Então o único receio é o cuidado com amor excessivo quanto a esse animal. Amor e proteção, né? É um hobby maravilhoso. E para aqueles que estão vendo essa matéria, o que você fala para eles que ficaram interessados em ter uma cobra em casa também? Com certeza. Como vocês podem ver, talvez a primeira impressão que esse animalzinho dá é de medo. Mas se você parar para observar, você vai ficar encantado, porque é uma criação de Deus maravilhosa. E o que a gente precisa fazer hoje é aprender para proteger. É um lema que eu sempre faço. E essas serpentes aqui, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, estão sendo mortas e maltratadas, querendo o extermínio das espécies por falta de conhecimento. Porque se a gente destruir esses animaizinhos, a gente acaba nos destruindo. Então, proteção e etc. Para quem gosta e quer entrar no hobby, cara, é um hobby sensacional. Poder ter esses animais, poder conviver com eles, poder ver a biologia, a fisiologia, ver o comportamento do animal em cativeiro, é maravilhoso isso. Agora o Henrique vai nos apresentar uma outra espécie de cobra que, segundo ele, tem uma novidade. Explica pra gente, Henrique. Essa espécie de cobra que é a novidade é que agora a gente pode ter ela em cativeiro legalizada. Essa espécie aqui é a Pantherophis guttatus, a famosa corn snake, cobra do milharal, aqui no Brasil. Essa espécie aqui ela sempre foi muito criada, mas aqui no Brasil ela era proibida até o ano passado. Que conforme mudou a lei da lista PET, não é mais, é por estados. Então alguns estados autorizou os criadores legalizados dessa espécie, que é a Pantherophis guttatus, a corn snake, cobra do milharal. Esse aqui é um exemplar legalizado, o padrão dele é amelnastic e tem cerca de 6 meses de idade, olha que coisa linda. Diferente da princesa que a gente viu lá, o gênero dele é columbrídeo. Então ele não fica tão grande e grosso igual as cobras do gênero boidae, né? Que o pessoal fala. Então ela é uma serpente que fica menor, ela chega a 1,40
1,40 m, 1,50 m mais ou menos, e não fica tão grossa assim. Ela é uma serpente mais que o pessoal fala que é para iniciante. É de muito fácil acesso, custa em torno de R$ 1.500 uma legalizada, já com envio e tudo mais. Tem, eu acho que cerca de 3 ou 4 criadores já que conseguiram exemplares filhotes legalizados. Vem com microchip, nota fiscal, ó, se aproximar dá para ver o microchip aqui, ó. E no caso, para ter essa documentação legal, o que é preciso? Qual é o procedimento? O que você fez para poder deixar ela certinho assim? Então, não existe legalização pós-compra do animal. Então, um animal que é legalizado, ele é um animal que nasceu legalizado. Então, ele tem que nascer num criador autorizado pelo IBAMA, já legalizado e na lista do IBAMA. Então, ele nasce no criador já legalizado e vai ser legalizado para sempre. E nunca um animal de fora que a gente pode ter vai ser legalizado. Exceto o fiel depositário, né? Que é quando o animal ele não tem possibilidade de voltar para a natureza, ou porque já está muito tempo em cativeiro, ou ele está machucado. Eu não entendo muito bem como o IBAMA procede a isso, mas tem um jeito de fiel depositário quando o animal não consegue voltar para a natureza ou ele é exótico. Aí o IBAMA escolhe alguma pessoa para ficar com ele com um documento que não pode vender nem nada. Mas isso daí é caso extremo. Eu não entendo muito bem como funciona isso. E como é que foi o seu procedimento para poder fazer tudo isso? Para você comprar um animal legalizado é bem simples. Você liga, vê a disponibilidade do animal no criadouro, ou por fotos, ou apenas na ligação, e você escolhe o padrão. Porque essas cobrinhas aqui, por que elas são tão famosas assim no hobby? Porque elas têm inúmeros padrões diferentes. Esse padrão de cor que você está vendo aqui é o padrão Ammonastic, só que tem ela toda branca, que é o Snow, Blizzard, tem ela Sunglow, que é um padrão vermelho melhor, tem a Classic, que o olho não é albino igual esse. E então ela tem uma variedade de cores gigantes, imensas. Então você escolhe o padrão que você quer através de fotos, macho ou fêmea, e combina o envio, para onde que vai ser enviado, que eles vêm pelo aeroporto até São Paulo. No caso, a sua princesa, você falou que ela come os camundongos, né? E essa que ela é filhote, o que ela se alimenta? É o contrário, a princesa ela tá comendo mercol já. Essa daqui, como ela é filhote, ela começou comendo neonatos de camundongo. Então, neonatos, o que é neonatos de camundongo? Desculpa não explicar. É quando o camundongo nasce. Ele nasce, ele tá sem pelo, tá sem nada ainda. Então é nesse tamanho que a serpente consegue comer, porque a boquinha dela é muito pequenininha. Então ela precisa comer algo pequenininho para ela conseguir engolir, né? Então ela começa comendo esse neonato de camundongo, depois vai passando conforme ela vai crescendo. E no caso, a ambientação dela muda quanto a maior? Basicamente é a mesma coisa. Tem que ter uma pedra aquecida, um pote com água, um local para ela descansar. Uma coisa que muda é que o pessoal, e eu também, não gosto de criar filhotes de serpentes em terrários. Por quê? O terrário tem que ser muito bem fechado. Frestinha entre vidros. Cara, filhote é muito fujão mesmo. Então qualquer brechinha que der, ele vai conseguir escapar, porque fica brincando no terrário o dia inteiro, fica andando no terrário o dia inteiro. Aí qualquer brechinha ela vai escapar. E a gente costuma usar essas caixas organizadoras. A gente aclimata aqui com a pedra aquecida, com o potinho de água, faz os furinhos e nunca tão pequeno também, né? Sempre um espacinho legal para elas e fecha, fica lacradinho, sem risco dela sair até ela crescer. Aí conforme ela vai crescendo, a gente vai aumentando o espaço até chegar num terrário igual aquele lá. E o valor para se comprar uma filhote e uma já adulta muda? Muitas vezes sim, a gente ainda não teve, pelo menos eu não vi um exemplar de Pantherophis guttatus vendendo adulta. Eu só vi os filhotes, mas provavelmente muda. O Jiboias Brasil, quando ele vende alguns exemplares de jiboia, que nem a Cis que a gente viu, a Crasus que vai mostrar, ele vende também por padrão. Então a cor varia dependendo do padrão da espécie. Tipo, a mel vai ser um valor. Aí tem uma que é toda branca, uma Blizzard, então vai ser outro valor. O valor dela, entendeu? Mais ou menos isso. E a que você mostrou pra gente, a princesa, tava dentro do seu quarto. Qual foi o valor que você pagou nela? Você comprou ela já adulta também? Sim. Ela não veio adulta, ela veio jovem. Ela veio de segunda mão. A gente não comprou ela direto de um criador. Eu comprei de um rapaz que comprou do criador, depois comprei dela. O valor dela foi em torno de 2.000, eu não lembro se foi de 2.000 a 2.500 reais. E no caso, tanto a filhote como a adulta, como é que é quando vocês vão viajar? Quando vocês saem da casa para ficar um tempo sem voltar, como é que é? Isso é bem tranquilo para quem cria serpente.
como eu já falei antes, as serpentes elas são bem independentes. Então elas se alimentam uma vez por semana, se tiver água disponível, a hora que ela quiser, ela vai lá se aclimatar, vai tomar sua água. Então, viagem muito longa, a gente costuma deixar o animal com alguém que a gente confia, né? E quando a viagem é curta, apenas no final de semana, não tem problema nenhum. A gente fechar bem o terrário, alimentar ela antes de sair e deixar ela lá no terrário que ela vai estar fazendo a digestão, então é tranquilo, sem problema nenhum. Cauda longa, explica pra gente como é que foi, de onde surgiu essa vontade. Então, basicamente, minha família inteira me conhece pelos meus animais, né? Então, eles sempre, tipo, quando eu vejo eles sempre pedem, como que funciona isso, como que funciona aquilo dos animais. E eu sempre faço uma educação ambiental, digamos assim, para todo mundo que eu conheço. E, tipo, acontece alguma oportunidade disso. Mas como surgiu mesmo a vontade, eu sempre tive essa vontade de mostrar para todo mundo um lado diferente, igual eu falo no canal. Um lado magnífico desses animais maravilhosos, que é aprender para proteger esses animaizinhos. Se a gente matar, vai prejudicar, por causa que ela é responsável por se alimentar de pragas, de roedores que não são naturais do Brasil e agora estão aqui e tudo mais, que precisam delas pra gente ficar bem e do bem que elas fazem pra gente, muito mais bem, eu acho que essa é a palavra certa, do que o ruim, né? Que o pessoal falou assim, não, antes ela do que eu, mas depois que eu falei, todo mundo ficou maravilhado, assim, começou a aprender, falei sobre Fosseta L'Oreal. Aí depois disso, eu me peguei pensando, cara, poxa, deu certo. Eu salvei um animal e eu acho que aquelas pessoas que virem um animal na natureza vão lembrar do que eu falei. Tipo, ele me ensinou que eu não preciso matar o animal para me proteger e que eu vou estar me protegendo não matando ele. Então, eu falei, caramba, eu preciso atingir um número maior de pessoas. Porque se eu atingir um número maior de pessoas, eu vou proteger mais animais. Aí eu falei, quer saber? Eu tava com o celular na mão, foi do nada. Falei, galera, tudo bem? Esse daqui é uma cascavel. E comecei a falar sobre ela. Inclusive tem meu vídeo no YouTube antes da abertura, antes de tudo. Foi há um mês atrás, mais ou menos. E quem quiser dar uma olhada lá, é cauda longa. Aí eu fiz esse vídeo, você tem que pesquisar cascavel, cauda longa. Aí eu fiz esse vídeo e, tipo, no Face deu mais de 5.000 visualizações, tipo, do nada. Aí eu falei, caramba, e um monte de gente comentando, falando, poxa, que legal, que top. Daí eu falei, cara, eu preciso mostrar. A gente tem, o humano hoje tem sede de conhecimento. Então, coisas que são diferentes, o ser humano quer conhecer. Muito interessante. Então, aproveita a oportunidade e convida as pessoas aí para assistir. Sim, com certeza. A gente já fez o nosso vídeo de abertura e hoje vai ter o especial Corn Snake, que é sobre esse carinha aqui, ó. Nesse vídeo eu mostrei várias cobras diferentes desse padrão que eu trouxe aqui em casa, de amigos meus e tudo mais, e falo o básico tudo sobre ela, sobre a espécie e tudo mais. É hoje que vai lançar no Cauda Longa. É só pesquisar no YouTube, tem já o vídeo de abertura e o vídeo da cascavel, e consequentemente eu vou ir postando mais vídeos aí de 15 em 15 dias mais ou menos, então fica ligado que vai ser show de bola. E olha que legal, gente. Aqui na casa não é só o Henrique que gosta de animais, não. Essa paixão passou também para as irmãs. A Giovana, de 11 anos, ela também tem um filhote de uma cobra. Vamos lá, Giovana, apresenta pra gente a sua cobra. Então, essa aqui é a Cristal. Ela é uma Picrat's, mas de boia também. E da onde que surgiu essa vontade de ter cobra? Foi pelo irmão Henrique? Sim, desde pequena eu sempre gostei desses animais também, mas também teve uma influência do irmão. E pretende ter mais tipos de animais? Sim. Quais? Eu sempre quis ter uma casa cheia de cachorro, de falcão, cobra. Eu gosto muito desses animais. Sapos também. Então você pretende seguir aí o caminho do seu irmão também? Sim. Giovana, como é que os seus amiguinhos? Já viram a sua cobra? Sim, algumas já. Elas ficam meio assustadas no início, mas algumas já se acostumaram também. Mas você se preocupa em apresentar elas para sua cobra? Não, normalmente elas não pedem para pegar no início e tudo. Elas conhecem a cobra, elas vão indo de pouco em pouco. Eu gosto bastante dessa interação porque normalmente elas enxergam de um modo ruim as cobras, os animais, e eu mostro para elas que não é assim. E elas geralmente têm medo de vir na sua casa quando você faz o convite? Tem algum medo aí ou já perdeu? Um tempo atrás eu fiz o convite de vir uma amiga e ela pegou no meu celular, viu umas fotos, aí você tem uma cobra? Eu falei, tenho. Aí ela falou, eu tenho medo. Eu falei, pode ficar tranquila, ela fica guardada, eu te ajudo a acostumar.
Aí ela acabou aceitando, ela veio e ela gostou bastante. Legal. E o que você quer ser quando você crescer? Eu gosto bastante de biologia e medicina veterinária. Acho que mais medicina veterinária ainda. Então a família aí vai ter vários veterinários. Sim. E você pretende também seguir pela linha de animais exóticos, igual o seu irmão? Sim, eu gosto bastante. Henrique, existem muitos boatos aí quanto às cobras. E agora a gente vai fazer um jogo que eu vou te perguntar o que é verdade e o que é mentira. É verdade que as cobras são traiçoeiras? Não, isso é uma mentira gigantesca. Nenhum animal, ele é traiçoeiro de si, porque ele nem tem esse sentimento de pensar assim, não, eu vou agir na traição com algum humano ou com alguma outra pessoa, não. O que ele sente é o reflexo de uma estampa que ele tem. Então ele... alguém já, por exemplo, um cachorro, você sempre, quando o cachorro vira, alguém bate nele por trás. Então ele guarda isso e pode transmitir esse sentimento através do que ele já passou. Mas nunca um animal vai te pegar assim, tipo, vou esperar ela virar pra me morder ela, uma serpente. Não é isso. A serpente, em si, as selvagens, elas podem acontecer delas atacarem. Só que o que ela tá fazendo é se defendendo. Ela nunca vai pensar, eu vou atacar ele porque eu quero matar ele só por isso. Ou com qualquer outro animal. Nenhum animal vai matar o outro por querer matar, assim. Não existe isso. Ele não tem esse sentimento, não. Então também é mentira aquele boato de que as cobras não gostam das grávidas. Não, isso daí é uma mentira doida. Não tem nenhum motivo, tipo, dela não gostar das grávidas. Não, isso daí é mito puro. E bombou também um vídeo sobre a cobra medir as mulheres para poder dar o bote. Isso é verdade? Nossa, então, cara, eu fico doido quando eu vejo uma coisa dessa no Face, cara. Eu li esses dias de uma jiboia que a mulher dormia com uma serpente, que era dela, e a jiboia parou de se alimentar. Fazia uns dias, lá tá escrito assim, a jiboia ficou uns dias sem se alimentar e dormia, e quando ela acordava no meio da noite, via que a jiboia tava esticada do lado dela. Cara, não sei, cara. Meu Deus do céu, é um bagulho muito louco, cara. Ó, a jiboia em si, quando ela se alimenta, ela fica muito tempo sem comer. Aí a gente já pega a primeira mentira da história, que ela tava alguns dias sem comer. É normal, porque quando ela se alimenta, igual eu expliquei no começo, ela demora pra fazer a digestão. Outra que a jiboia, ou qualquer outro réptil ou animal, ele não tem a capacidade de medir alguma coisa. Ele nunca vai comparar o seu tamanho com o tamanho da presa. Sem contar que lá ele diz da ponta da cabeça até a ponta da cauda. E como que ele vai... E isso não quer dizer o tamanho da moça, porque o estômago não é da ponta da cabeça até a cauda. O estômago é menor dentro do animal. Então, tipo, é uma mentira atrás da outra, um monte de pessoa acreditando e fazendo ao contrário do que eu quero fazer, que é preservar. Então a pessoa vai falar, não, eu queria comer a moça. Nossa, isso daí é impossível. Totalmente mentira. E todas as cobras são venenosas? Não. Tem duas classes de serpentes. As constritoras e as peçonhentas. As cobras peçonhentas, tem bastante cobras peçonhentas, mas tem mais cobras constritoras. E se alguém encontrar uma cobra na casa ou na rua, o que você recomenda fazer? Legal. Isso daí é muito importante, galera, muito importante mesmo. Quando você encontrar uma serpente, a primeira coisa que você deve fazer é ficar feliz por Deus te dar uma oportunidade de você ver um animal desse na natureza ou até aparecer na sua casa. Então, cara, se você teve essa oportunidade, tira foto. Cara, sei lá, eu fico feliz demais quando eu tenho uma oportunidade dessa. E também, nunca manusear um animal que você não conhece. O animal, ele pode ser peçonhento, ele pode te morder, não porque ele quer a sua maldade, mas porque ele tá se defendendo. Ele não te conhece. A estampa que ele tem sobre os humanos é uma estampa que o humano pode machucar ele. Então, pode ser que ele venha te morder. Mas a primeira coisa é admirar o animal e ligar pro bombeiro, pra polícia ambiental ou pra alguém que seja apto a pegar um animal e fazer a soltura em algum lugar afastado, pra preservação dessa espécie. E desse exemplar. Mas no caso, o primeiro contato que eu tenho com a cobra, sou totalmente desconhecida quanto a esse assunto. Vou sentir muito medo, óbvio. Qual é o risco dela me picar? O risco dela te picar vai ser dependendo de como você tá perto do animal. Se você não quiser dar o risco a você ser mordida, é só você não se aproximar até ela conseguir te morder. E não fazer ela ficar irritada com você. Claro, tem casos e casos. Muitas vezes você não viu o animal e acabou pisando nele. Aí sim, ele vai se defender e pode te morder. Só que se você viu o animal, a primeira coisa é manter distância do animal e ligar pra
pro bombeiro ou pra polícia ambiental para poder fazer o resgate desse animal. Mas esse tempo do bombeiro chegar, tem algum risco, tanto pra cobra quanto pra mim também? Sim, com certeza, muito mais pra cobra. Porque você viu o animal, você não vai chegar mais perto do animal. Você viu ele, a distância sua e dele, você já vai manter. O animal nunca vai olhar pra você e vai sair correndo, querer te morder. Não, isso nunca. A primeira coisa, ela vai querer correr de você. Então ela vai te ver, ela vai tentar fugir. Se ela não conseguir fugir, ela pode se voltar para atacar. Então, nesse meio tempo, é bom você ficar olhando a serpente para ver onde ela vai, avisar pessoas próximas, não deixar, pelo amor de Deus, matar o animal. Porque para um animal desse, suponhamos aqui que um columbrídeo bote 15 ovos. Desses 15 ovos, por causa da temperatura, 5 não vai nascer. Então, 5 ovos vai morrer. Desses 10 que sobraram, 5 não vão se alimentar. Como assim não vão se alimentar? A serpente, inclusive em cativeiro, ela nasce com um problema de alimentação muito grande, porque creio eu que na natureza ela nasceria para virar de alimento para outros animais. Então ela nasce e não aceita comida. Para a gente sobreviver esses exemplares na natureza, a gente tem que forçar a ingestão do alimento, porque ela não sabe como é engolir. Então desses 5 que sobraram, desses 10 que sobraram, 5 não vão se alimentar e vão servir de alimento para outras presas. Desses 5 que sobraram, 3 vão morrer até chegar jovem, porque quando ela nasce toda boba. E os predadores dessa serpente são muitos, os pássaros e etc. Então, eles vão nascer boba e morreu. 2 dessas vão chegar na fase de jovem para adulto. E meio dessa serpente vai ter uma oportunidade de acasalar. Como assim meio dessa serpente? É provável que... improvável, tem 50% de chance de uma serpente dessa conseguir reproduzir. Então, uma escala de vida muito difícil. Então não mata um animal desse, porque ele é importante demais, ainda para controlar nossas pragas que a gente tem hoje, que já aconteceu em inúmeros casos, mas o ser humano não aprende, como a peste negra e etc. Então a gente matando esses animais, a gente dá uma liberação para as pragas bombarem, porque não tem o predador natural dela. Eu ouvi dizer também, um dos boatos, que a cobra, ela não, se a gente quiser fugir dela correndo, ela não sabe fazer curvas. Então, se eu correr fazendo curvas, ela não consegue me acompanhar. Isso é verdade? Não, isso é doideira. A cobra ela não vai querer correr atrás de você nunca. Nunca uma serpente vai te ver e vai correr atrás de você. Não, isso não. E ele é um animal lento. Não é um animal que tem uma velocidade grande. Pelo menos aqui no Brasil não tem alguma espécie que... sem ser a mussurana, que a mussurana é bem rápida, mas ela, nunca vai tentar te atacar. Então, você não precisa correr, eu tenho certeza absoluta, nenhuma serpente vai correr atrás de você. Mas se você quiser fugir de uma serpente, se, sei lá, acontecer, não vai acontecer, mas mesmo se acontecesse, você ia conseguir correr de uma serpente, porque ela é bem lenta. Estamos aqui com a Cristiane, ela que é a mãe do Henrique, e ela vai nos contar como é que é essa experiência, né, de ter todos os filhos amantes desses bichos diferentes. Como é que é, Cristiane, relacionamento? Você aprova, gosta, tem medo? Então, assim, eu gosto de longe. Sou muito fã, não, assim, eu tenho medo, na verdade, mas eu até acho bonitinho, né? É que, assim, o Henrique, desde criança, sempre gostou muito de animal, né? Então, assim, quando ganhava um carrinho de brinquedo, algo assim, mãe, não gostei. Que ele queria bicho, e não era qualquer bicho, ele sempre gostou de tigre, de leão, de cobra, né? Então, não são dinossauros. Então, assim, era bichinhos, assim, que, né, diferentes realmente, né? Mas, assim, de boa, os bichos ficam presos, né? Então, assim, não dá tanto medo, assim, por conta disso. Mas só o cuidado que ele tem com eles, você vê, minhas crianças ficam o tempo todo, né? Então é muito legal, é gostoso de ver esse amor que ele tem pelos animais. Ele gosta de estudar, ele gosta de olhar, ele gosta de cuidar. O cuidado que ele tem, assim, é maravilhoso. Então, assim, a gente leva de boa aqui em casa. Então essa é a família Siqueira Anderson. Eu agradeço a oportunidade de poder conhecer, principalmente a família, mas o amor que eles têm com esses animais. E fique aí para vocês o exemplo de amor e carinho, né? Joyce Dias para a TV Cidade de Taubaté.